Fala, agroprotagonista! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao AgroPro, podcast do Agroprotagonista Exponencial. E neste mês de outubro estamos tendo uma agenda especial com as mulheres do agronegócio representando essa força feminina que move o agro. E hoje aqui, para a gente falar sobre uma temática bem importante, que é a força para reconstruir. Hoje estou recebendo aqui a Camila Skull, lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, Leonardo. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Agora é tarde. Meu nome é Camila, eu tenho 30 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, uma cidade de Feliz, aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena aqui do interior do estado, é um pequeno paraíso. E fazem 3 anos que eu atuo como gerente comercial de uma agropecuária aqui na cidade de Feliz. E a gente atua aqui no mercado da Serra Gaúcha e Vale do Rio Caí. Temos uma abrangência bem grande de municípios onde a gente atua. E fazem 3 anos, então eu me sinto ainda principiante no setor e trabalho já há 7 anos na área, mas como gestora eu me sinto principiante ainda, sinto que eu tenho muito a aprender, mas com certeza estou trilhando meu caminho aí, estou aprendendo bastante e curtindo muito. Trabalhar no agro é uma satisfação muito grande. Maravilha, Camila. Seja muito bem-vinda aí ao AgroPro. Muito obrigada. E hoje, agroprotagonistas que nos ouvem, a gente vai trazer aqui, já de cara aqui, para essa temática, né? Um acontecimento, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? A Camila atravessou essa situação aí, sentiu na pele, né? A gente que não estava presente não consegue nem imaginar. E a gente conversando aí, né, durante a Andave, eu falei, Camila, a gente precisa trazer essa história de inspiração, essa história de resiliência, de força para as mulheres do agro, para os homens do agro, para todo mundo do agro conhecer essa história, né? Então, Camila, desde já, grato por se disponibilizar, estar com a gente aqui. E vou pedir para você trazer aí um overview para as pessoas que estão nos ouvindo aí sobre esse momento que vocês viveram aí e que com certeza trouxe muito movimento, desconforto, mas muito aprendizado. E isso que a gente vai contar aqui hoje. Conte pra gente aí um pouquinho sobre esse acontecimento aí das enchentes do Rio Grande do Sul. Bom, falar desse assunto, apesar de ser um assunto muito triste e um assunto muito delicado, assunto que a gente ainda está vivendo na pele, assunto que a gente ainda não superou e acho que não vai superar tão cedo. Falando especialmente da cidade de Feliz, a cidade na qual eu moro, foi uma cidade muito atingida. Toda a região, né, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que poucos foram os municípios que não foram atingidos, né? E eu acho que também, de alguma forma, todos foram atingidos. Aqueles que tiveram suas casas, as suas lavouras alagadas, e os que não foram também foram atingidos porque afetou todo o comércio, afetou a saúde, afetou todos os setores que envolvem, enfim. E foi muito triste, foi muito sofrido, é uma marca que a gente carrega no coração ainda, porque a gente viu pessoas perdendo tudo, a gente viu pessoas perdendo a vida, familiares, animais, e falando do agro, então especificamente também muitas e muitas lavouras atingidas, né? Então foi muito difícil, mas o povo gaúcho é muito resiliente, já historicamente, eu acho que a gente carrega isso no DNA, e a gente conseguiu rapidamente unir forças, colocar o medo e a insegurança no bolso, colocar a coragem para fora e trabalhar e fazer o que tinha que ser feito, né? Infelizmente, a gente não pôde contar com muita ajuda do governo no primeiro momento, e nem também depois, mas especialmente no primeiro momento, quando ninguém sabia o que fazer, a gente não pôde contar com muita ajuda, mas ao mesmo tempo, de todos os lados vinham nossos fornecedores, nossos amigos de outros estados, e o Leonardo
é uma dessas pessoas que ligava, perguntava como podia ajudar, quando a gente, na verdade, não sabia nem o que dizer, qual seria a alternativa ou de que forma eles poderiam nos ajudar, né? A gente estava no escuro, literalmente. A gente não sabia se o melhor era roupa, a gente não sabia se o melhor era alimento, a gente não sabia, não tinha nem estrada para essa ajuda chegar. Então, foi muito, muito difícil. A gente estava sem sinal telefônico, incomunicáveis, e muitas pessoas, eu fui uma delas, onde eu não sabia nem se a minha família estava bem, porque eu não tinha como chegar até eles, e também não tinha como me comunicar com eles. Então, são marcas que estão no nosso coração até hoje, e eu não sei se o tempo vai conseguir curar, porque foi realmente um filme de terror, assim, e não tinha fim. Todo dia era um capítulo novo, parecia que o que estava ruim não podia ficar, e no outro dia ficava pior. E as notícias só eram piores. Quando a gente começou a ter acesso à informação, a gente percebeu que isso era em todas as cidades, que isso era em todo o estado. A gente percebeu que não eram só as cidades ribeirinhas que foram afetadas, tanto que Porto Alegre é um exemplo, né? Nossa capital ficou embaixo d'água, nosso aeroporto ainda não voltou. E não sei se volta tão cedo, está bem delicada a situação, porque alagou onde nunca alagou e onde a gente nunca, não poderia nem cogitar que fosse alagar. Então foi assim, realmente pegou todo mundo de surpresa, de todas as classes, de todas as idades. Assim, eu falo com meus avós de 94 anos, 95 anos, eles nunca viram isso, nunca presenciaram isso. Então a gente percebe que realmente foi uma coisa histórica. Com certeza, uma história marcante, né, que para vocês que estão inseridos, né, no ambiente onde aconteceu, com certeza é uma marca histórica, como você mesma trouxe aí para nós. E aí, o que me chamou muita atenção, né, quando a gente conversou sobre esse assunto, e eu falei, Camila, a gente precisa compartilhar isso para as pessoas, né? É ter atitude ante ao caos, né? A gente fala muito sobre resiliência no agro, resiliência na vida como um todo, e no meio do caos, aí a gente ter essa sabedoria, né, que vocês tiveram, todo o povo gaúcho teve, para tomar atitude, né? Mesmo que, como você trouxe aí, não sabia nem o que falar para as pessoas que estavam dispostas a ajudar, mas tomar atitude, né? Em relação até ao caso que você pode trazer, aí que tem uma ponte aí perto, né? Compartilha com a gente aí, a história contada por quem viveu é muito mais legal. Exatamente. Quando a gente ocupa um cargo de liderança, muitas vezes a gente não tem todas as respostas. Talvez a maioria das vezes a gente não tenha todas as respostas. E a gente não sabe qual é o melhor caminho, qual é o correto. A gente tem que seguir a intuição e tentar fazer o melhor pela maioria, pelo menos, né? E chegavam as perguntas, Camila, o que vai ser do dia de amanhã? Camila, a empresa vai abrir amanhã? Camila, o nosso emprego está de pé? Camila, o que a gente faz? E a empresa na qual então, eu trabalho, a AgroSul, a gente tem um segmento que produz alimento animal, né? E naquela situação, muitas pontes já haviam caído, sido levadas pelos rios, né? Pela força dos rios, e começou a parte do racionamento, né? De alimento, né? O alimento humano. Os mercados, tem pessoas que infelizmente não conseguem pensar no coletivo e chegavam no mercado e enchiam o seu carrinho de todas as comidas, assim, até o tal, assim, e a gente se perguntava, meu Deus, mas e o próximo? Vai ter pro próximo comer? Sabe, porque foi o desespero, né? Hoje a gente olha para trás e sabe, foi o desespero. Só que naquela ocasião, assim, pessoas que estão normalmente nos cargos de liderança conseguem enxergar isso com mais clareza, eu acredito. E a gente começa a pensar no todo, né? Eu preciso pensar no todo. Eu estava preocupada com a minha família, estava preocupada com a minha casa, mas e a equipe, né? E os nossos clientes? A gente precisava pensar, eu não conseguia não pensar neles também. Porque eu sabia que eles estavam passando pelo mesmo aperto e que qualquer atitude mal pensada afetaria todos, né? E eu rezei muito pedindo ajuda a Deus
para que a gente sempre escolhesse a melhor decisão, que a gente tomasse a melhor decisão, que a gente sempre fosse muito justo e correto e que a melhor decisão sempre fosse tomada. Então, começou a ter ligação de clientes criadores de animais, porcos, gado, enfim, desesperados em busca de alimento, né? E como a gente aqui também tem a fábrica de rações, a gente não recebia mais milho para produzir ração e começou o racionamento. Então, a gente tem toda a parte de integrado de frango da empresa, né? Onde que a gente tinha que manter aqueles frangos vivos para que quando fosse ter abate novamente, esses frangos estivessem vivos, né? Porque existe toda uma legislação que envolve da saúde animal, do bem-estar animal. Então, esses animais não poderiam passar por nenhum estresse. Então, foi uma preocupação muito grande. A gente não tinha passado por nada parecido até então. A greve dos caminhoneiros foi bastante delicada, né? Mas dessa vez era todos, não era só alguns, era todos que estavam na mesma situação. A falta era geral, não era só para um ou para outro, né? Era geral. Então, assim, com dor no coração, a gente teve que dizer algum não, que a gente teve que escolher pelos nossos criadores, teve que, ou então, não só escolher por eles, a gente teve que racionar. Quem queria 2, a gente dava 1, quem queria 3, a gente, né? Infelizmente, 1 é o que eu posso te dar hoje, quem sabe amanhã a situação melhore, me liga amanhã de novo. Então, foi, assim, muito difícil. E aí, a gente teve muitos colaboradores aqui da empresa que foram atingidos e a empresa rapidamente também se mobilizou em como ajudar, como, né, e teve uma ação muito forte, assim, nossos fornecedores, assim, se mobilizaram de uma maneira, assim, que é só de falar é de arrepiar, assim. A solidariedade, assim, nua e crua, ela virou objeto, ela virou atitude, assim, e a gente não parava de receber ajuda. Ajuda eram donativos e a cada carreta de donativos que chegava, as doações vinham melhores, as doações vinham mais organizadas, as pessoas aprenderam a ajudar. Há uma simples etiqueta numa sacola dizendo que ali tinham roupas de criança tamanho P, vocês não fazem ideia de como aqui para nós isso ajudar, porque fazer triagem de roupa é uma coisa muito demorada e a gente não tinha tempo, a gente tinha que agir. Então, a gente foi aprendendo a ajudar a amarrar cadarço nos tênis para eles não se perderem. Olha que simples, só que na hora, no primeiro momento, todo mundo só se preocupou em juntar tudo numa sacola. E aí depois, com o tempo, a gente foi começando a aprender a melhor alternativa e começar a falar, pessoal, a gente aceita ajuda, mas se puder fazer dessa e dessa forma, para nós é muito bem-vindo. E assim, emplacou, sabe? Veio muita ajuda dessa forma e ajudou muito. E aí a ajuda começou a fazer efeito mesmo. Porque no início a gente perdeu muito tempo separando, dividindo, porque a gente não tinha muito, então a gente tinha no início que dividir, tinha que contar, cada família tinha direito a tanto. Depois não. Depois cada um vinha e retirava a sua necessidade, não tinha que mais ficar controlando, anotando o nome de quem pegou para garantir que todo mundo fosse chegar na vez, né? E aí aqui na empresa o pessoal vinha perguntar, mas, por exemplo, e agora? O que vai ser com os adubos? E o que vai ser com as sementes? E como vai chegar a mercadoria para a gente atender os nossos produtores? Eu não tinha resposta. Eu não sabia o que dizer. O que eu sabia é que a gente não ia desistir. Que a gente ia continuar lutando, né? Porque isso está na veia da empresa, são 53 anos de história, os donos da empresa estão aqui dentro ainda, então é do DNA da empresa. Então, assim, a gente se mobilizou, fez o que pôde e o que não pôde. Inclusive, a gente finalizou o processo de ajuda aos colaboradores fazem 2 semanas, no aniversário da empresa, onde que a gente, através da vaquinha online que a gente fez, no CNPJ da empresa, tudo bem burocrático, né? É um processo muito burocrático. Até ajudar é burocrático. Então, assim, não foi fácil ajudar. A gente teve que declarar, teve uma série de coisas, então a gente só conseguiu concluir agora. E com a ajuda de muitas pessoas assim, fora do estado, principalmente, que doaram, a gente conseguiu dar um voucher para cada funcionário atingido comprar o que de fato precisava. Porque muitas vezes vinham doações, por exemplo, fogões, tá? Ok, ótimo, era muito legal receber fogões. Só que será que todo mundo estava precisando de fogões? Teve gente que conseguiu recuperar. Teve pessoas ajudando
de fora do estado ou ia até dentro do estado fazendo vídeos de como recuperar uma geladeira, de como recuperar um fogão, para que isso pudesse viabilizar. Imagina, empresas que poderiam estar vendendo o serviço, ou empresas que poderiam estar vendendo a geladeira e o fogão, ensinando a recuperar o fogão e a geladeira atingidos. Isso, assim, é emocionante de falar, e eu acho que, por mais que tenho certeza que vocês estão sentindo essa emoção, mas, assim, a gente que sentiu na pele não tem palavras, e nunca vai ter palavras suficientes para agradecer toda a ajuda recebida e todas as orações. No início, quando alguém me pedia, Camila, o que eu posso fazer? Eu só dizia reza. Reza por nós, reza pelo povo gaúcho, mande boas energias, mande boas vibrações, que assim, no momento é isso que a gente está precisando. Porque era nítido, assim, eram ondas de sentimentos que pairavam pelo estado. E era geral. Primeiro era a onda do medo, da insegurança, porque a gente não sabia o que ia acontecer de noite, a gente não sabia se a gente ia acordar bem no outro dia, a gente não sabia se ia ter água nos pés no outro dia, a gente não sabia se não ia ter um familiar recebendo uma notícia de que alguém tinha morrido com as águas, né? Então era muito medo mesmo. E aí, depois de passar o medo daquele caos total, começou a ação de agir, né? Da esperança, de recomeço, de fazer acontecer, de recuperar. E aí a gente foi assolado por uma segunda enchente. E aí confesso que assim, foi no Dia das Mães. E acho assim que poucos foram os gaúchos que passaram o Dia das Mães ao lado da sua mãe. Porque assim, não tinha como chegar, não tinha comunicação. Eu tava na casa dos meus pais, lavando os estragos da última enchente e tive que ir embora para garantir que eu chegasse na minha casa, porque estava vindo uma nova enchente. E ela veio e ela destruiu mais e mais. E nós que moramos perto do rio, a gente sabe que quando chove muito, não necessariamente na nossa cidade, mas em cidades acima, essa água vem. A gente já sabe disso. E a gente já sempre aprendeu, desde pequeno, que quando chove muito e o rio cresce, a gente tem que subir. E aí o que foi que aconteceu? Todo mundo começou a subir os lugares mais altos e, enfim, a gente teve que largar tudo, não olhar para trás, né? Ficou tudo dentro de casa. E seja o que Deus quiser, porque tinha que salvar a vida, era o mais importante. E aí quando a gente estava em cima, o que começou a acontecer? A desmoronar. E aí muita gente morreu desse jeito. Eu acho que mais do que afogado, morreu soterrado. E isso foi assim, mais uma onda de medo, mais uma onda de dúvidas, de incerteza, porque a gente não sabia mais para onde. Mas eu sempre aprendi que eu tinha que subir. E agora? Para onde que eu vou? Não tem mais lugar seguro. Tava todo mundo em alerta, ninguém mais conseguia dormir, ninguém tinha fome, ninguém, sabe? A gente se olhava, se abraçava e chorava. Assim. E aí depois que secava as lágrimas, tá, vamos lá. Vamos continuar, vamos seguir. Era assim. E aí tu olhava os colaboradores te olhando e cheios de dúvidas e esperando de mim uma atitude, uma força que eu descobri que ali que eu descobri que eu tinha. Na verdade, eu não sabia que eu tinha, né? E eu acho que muito foi nessa fé em Deus e Deus me ajudou, me guiou e me deu força e sabedoria para usar ao máximo das melhores palavras possíveis, né? Com certeza uma palavra não saiu conforme, porque assim, eu também estava com medo, eu também estava cheia de dúvidas, eu também estava insegura, mas enfim, eu acho que Deus agiu e a gente contou com a ajuda de muitas pessoas importantes, né? Pessoas mais experientes, a gente contou com a ajuda de muitas pessoas de bom coração, que largavam tudo e vinham trabalhar de voluntário, vinham fazer marmita, vinham cozinhar, vinham ajudar a cuidar os dormitórios, a organizar as camas de quem perdeu suas casas. Então, assim, existe o mal e existe o bem, e é nessas horas que a gente percebe que sim, o bem é maior. Sem dúvidas, ele é maior. E isso veio para provar isso para nós. Mais uma vez, a gente sabe disso, só que a gente vai esquecendo. E como o mal faz mais barulho, a gente acha que o mal é maior, mas não. O bem é muito, infinitamente maior. E nós, gaúchos, somos a prova disso, porque a gente foi agraciado com muita ajuda e eu espero nunca precisar retribuir toda essa ajuda. Mas se precisar, com certeza,
poderão contar conosco, porque a gente não teve quem não se sentiu ajudado de alguma forma. A gente teve muitos empresários que estavam dispostos a ajudar, né? Porque imagina, não tinha estrada, todo mundo estava afetado e para as coisas retomarem, tinha que envolver dinheiro. E para envolver dinheiro, né? Falando tipo, é muito burocrático. Então foi difícil, assim. Aí foi revoltante, inclusive, para nós gaúchos, assistir pessoas querendo ajudar e não podendo ajudar, porque tinha documento para preencher, porque tinha que provar isso e mais aquilo, sabe? E o tempo passando. E o tempo passou, hoje é 4 de setembro, e tem estradas que ainda não recuperaram, tem acessos que ainda não existem. Nós aqui na cidade de Feliz, as 2 principais pontes hoje não existem. A ponte de ferro, que tem mais de 100 anos, está passando por uma manutenção, porque ela, não sei, ninguém sabe como ela não foi embora para o rio. E a outra ponte foi levada pelo rio, né? São pontes históricas, né? E elas não tem previsão de receberem, né, ajuda, construção. Então agora os municípios aqui da região se reuniram para fazer um trabalho por fora. Uma vaquinha está acontecendo, inclusive, para fazer pontes provisórias, que a gente sente que vão ser eternas, de certa forma, sabe? Pela agilidade, pela velocidade com que as coisas estão acontecendo. No início era muita ajuda, era muito olhar para cá, mas agora, inevitavelmente, as pessoas tiveram que seguir suas vidas, né? Então, agora é nós por nós. Então, a gente ainda conta com muitas ajudas, claro, mas assim, aquela onda forte de ajuda acalmou, e isso é natural, né, de acontecer. Mas assim, com certeza, né, só para finalizar essa solidariedade, para finalizar o assunto da solidariedade, então a gente vou ser a voz dos gaúchos aqui nesse podcast e agradecer fundo dos nossos corações, assim, é uma coisa que a gente jamais vai esquecer, toda a ajuda e todo esse sentimento bom que gerou essa corrente de solidariedade. Maravilha, com certeza. E o povo brasileiro, ele tem essa essência solidária, né? Sim. É bem característico do povo brasileiro. Mas, Camila, você trouxe uma frase aí que eu vou até elucidar, porque em tempos difíceis, a gente enxergar isso é uma bênção. Enxergar que o bem é maior, sabe? Enxergar que o bem é maior, porque se no desespero, né, com medo, angústia, desespero, a gente conseguir se conectar com Deus, com a nossa fé, seja o nome que cada um dá, né, para sua força maior, a gente enxergar que o bem é maior, isso é uma dádiva, né? E ter essa segurança, né? Então aqui, em relação à liderança, né, em meio ao caos, você trouxe aí alguns insights bastante interessantes, né, porque às vezes a gente fala de cargos, né, e liderança não é cargo, liderança é atitude, né, é uma competência, uma atitude, uma forma de lidar com as pessoas, de como influenciar, pensar nas pessoas. Você falou aí da força que você não sabia que tinha, né, então agora com certeza, agora se lidera até com um olhar diferente para as pessoas, eu tenho certeza disso, né? Com certeza, com certeza. Eu me considero uma outra líder agora e como eu comentei, né, com mais coragem, não é mais qualquer coisa que abala, porque eu acho que a gente passou pelo pior, né? E como eu era um pior geral, né, que estava instaurado em todo o estado, eu acho que cada um deu o seu melhor. Cada um na sua condição. Claro que tem os casos isolados, né, que sempre vão ter, né, que vão trabalhar contra, ou que não vão se sensibilizar, ou que não vão se mobilizar. Mas, como eu falei, a maioria, com certeza, fez o bem, ajudou no que podia, mesmo que pouco, ajudou, levantou da cadeira, saiu da sua zona de conforto, né, dormiu menos, comeu menos, trabalhou mais, trabalhou final de semana, fez voluntariado. Então, assim,
foi a grande maioria. E isso para mim deu, de novo, assim, um motivo para seguir, um motivo para continuar, uma fé no ser humano, porque a gente vinha de um período assim difícil, onde que a gente já não sabia mais, né, até onde o ser humano é capaz de fazer alguma coisa, do que ele é capaz de fazer. E nessa hora, assim, todo mundo era igual, independente da classe social, independente da cor, independente do credo. Ali estava todo mundo na mesma situação, né? E eu acho que cada um trouxe o seu líder interior, uns mais, outros menos, mas eu acho que todo mundo, né, saiu daquela... Tava numa situação muito desconfortável, assim, sabe? Numa situação onde que tu sentia que tu precisava fazer alguma coisa. Podia não saber como, tu precisava de ajuda de alguém, ok. Mas assim, tu sabia que tinha que fazer alguma coisa. E cada um, talvez no início, fez o que pôde, do jeito que sabia, das condições que tinha. Mas fez, que é o mais importante. Então, hoje, quando alguém vem falar... Não, assim, é difícil alguém dizer, eu não fiz nada. São poucos. E esses, tu percebe que o redor, assim, as amizades... Não é uma pessoa com muitos amigos, porque... Quem tem amigos, quem tem família, não tem como não se sensibilizar, né? Escolas, hospitais, sabe? Pessoas doentes dentro do hospital tendo que ser levadas do polo, transferidas a asilos, né? Casas de lares, assim, de idosos, onde que pessoas com problemas de locomoção. Então, assim, cada um tinha sua área de sensibilidade, vamos dizer assim. E ainda bem, porque se todo mundo fosse se sensibilizar somente com escola, os demais ficariam desassistidos, né? E não, cada um tinha o seu grupo, e se formavam grupos assim, e até hoje esses grupos existem, né? Tem umas cidades onde que foram muito mais devastadas, hoje tem grupos que eu sei que vão construir casa, que vão lá para ajudar. Então, assim, eu me orgulho muito de dizer que eu tenho amigos envolvidos ainda na causa hoje, assim, para mim isso é um motivo de muito orgulho. Para mim isso significa muito, significa que eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, e assim de pessoas que eu quero, né, conviver. Então, eu me orgulho muito, incentivo, ainda ajudo no que eu posso, e, enfim, a peteca que não caiu ainda, ela não pode cair, porque tem muito a fazer ainda. Com certeza. E Camila, esse próximo assunto aqui que eu vou trazer para você compartilhar com as pessoas, eu sou uma pessoa que eu busco estar sempre próximo de Deus, né? Busco aí meu desenvolvimento espiritual. E você trouxe aí a respeito da fé, você trouxe a respeito da esperança, que assim, dentro da minha crença, né, elas andam pareadas, né, lado a lado uma com a outra, e elas me fazem estar conectado com Deus, sabe, enxergar Deus nas coisas, enxergar Deus nas pessoas, nas situações. Então, Camila, assim, já de antemão aqui, respeitando o credo, religião, aqui é falar de fé em algo maior, né? Como que foi sentir Deus nessa situação? Eu acho que esse aí é algo muito valioso. Eu acho que diante desse caos todo que a gente viveu, se for olhar para trás, eu acredito que poucas são as pessoas que não viram Deus na prática mesmo, porque a gente via Deus em todos os detalhes. E até quem não acreditava passou a pensar, poxa, mas se não é Deus, o que é? Porque a destruição era, assim, olhava para o lado, é destruição, olhava para o outro lado, era destruição, destruição. E aí a gente ia numa casa, por exemplo, onde que alagou, e aí tinha tipo um crucifixo, por exemplo, e aí na base do crucifixo, ali era o limite da água, por exemplo. Olhava para aquilo assim, e até hoje as marcas estão nas paredes, né? Não limpa, isso é uma coisa que impregna, né? Isso não limpa. E aí tu olhava para aquilo e tu pensava, meu Deus, isso não é Deus, o que é? Quantos deslizamentos, assim, aqui é muito comum, as pessoas de idade, especialmente, têm nos seus pátios, nas suas casas, né? Como é interior, é tudo muito pátio, muito verde, né? As pessoas têm nos pátios das casas, assim, uma espécie de altar.
E quantos deslizamentos, assim. Isso passou a virar notícia, porque eram inúmeros deslizamentos que aconteciam, tinha desmoronamento até a grutinha da Santinha, ou enfim, do altar que a pessoa tinha no seu pátio. Dali para frente não tinha mais nada. Era igrejas, assim, ao redor, tudo destruído, e aquela igrejinha, sabe, bem pequenininha, antiga, que tinha tudo para ter desmontado, tava lá, firme e forte. E se isso não é Deus, se isso não é uma força maior, então, falando, né, o que é? E a cada dia eu tinha mais certeza que Deus estava conosco, que apesar do caos, apesar da destruição, a gente tinha que aprender alguma coisa com aquilo. E eu falo por mim, mas eu espero que todos tenham aprendido, né? Que a gente não precisa de luxo, que a gente não precisa, que o dinheiro, quem tinha dinheiro nessa hora, o que adiantava? Não adiantava nada. Claro que a reconstrução daqui a pouco fosse mais fácil, mas naquele momento onde que a única certeza que a gente tinha era que tinha que sobreviver, ter todo o dinheiro no mundo não resolvia nada. O barulho da chuva nos ouvidos até hoje, assim, ele é um negócio, assim, sufocante, agoniante, assim. Eu me lembro de ter me ajoelhado na sala da minha casa e ter, assim, falado alto, assim, acho que eu gritei, eu não me lembro. Mas, assim, Deus, por favor, assim, eu não sei mais como pedir, eu não sei mais se eu tô pedindo errado, se você não tá me ouvindo, mas, assim, para com essa chuva, por favor, porque enquanto chovesse, não ia acabar. Porque essa água não ia parar de vir, né? E eu sabia que se a gente estava passando por isso, essa água ia descer, ia continuar descendo em direção ao mar. Então, quantas mais outras cidades iriam passar por aquilo que a gente estava vivendo naquela hora? E daí eu pensava, Deus, o que eu posso fazer? Me ajuda, me mostra o caminho. Onde eu posso ajudar? Onde que eu tenho que ajudar? O que eu tenho que aprender com isso? Camila, o que eu tenho que aprender com isso para eu estar passando por tanto medo, por tanta insegurança, por tanta, né, foi um conflito, assim, muito grande. E depois que eu fiz isso, Leonardo, parece que os caminhos se abriram, assim, sabe? No dia seguinte, eu fui ajudar na escola. E eu acordei e hoje eu vou ajudar na escola. E aí, à tarde, eu lembro que eu liguei pra minha irmã e eu disse pra minha irmã, olha, não sei se tu vai comigo, mas nem que eu seja a pé, mas eu vou chegar nos nossos pais. Não sei por onde, não sei de que forma, mas eu vou chegar lá. E ela disse, eu vou contigo. E aí nós fomos, né? A gente passou por 3 estradas que hoje não existem mais, né? A gente passou por elas. Na ocasião a gente não sabia dos desabamentos, ainda não tinha isso. E a gente foi, né? E aí quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu sabia que a destruição lá era muito grande, porque eles moram bem ao lado do rio. E a gente passou por uma situação parecida no ano de 2000 aqui. E eu estava preparada para o pior. Estava preparada em ver tudo destruído, eu estava preparada, assim, para ver o pior. Eu costumo me preparar dessa forma para me surpreender com o melhor. Quando eu cheguei lá e a casa estava lá, pensei, bom, a porta estava aberta. Eu me lembro que eu desci do carro e eu disse assim, mãe, né? Eu chamei minha mãe. E quando a minha mãe, assim, apontou, assim, na casa, eu só, assim, eu desabei. E aí eu agradeci a Deus. Eu disse, agora, pra mim, nada mais importa. Meus pais estão bem, estão vivos, depois de uma semana sem notícias. Agora nada mais importa. Se a gente perdeu tudo, a gente vai reconstruir. Se a gente, né, a gente vai dar um jeito de reconstruir. E aí eles estavam aflitos, estavam tão assustados como nós. Eles tinham menos informação do que nós, inclusive porque eles estavam já há uma semana sem luz. Então eles estavam na escuridão. Eles não tinham nem mais vela para manter a casa iluminada. Então, assim, eles estavam vivendo em condições, assim, não chamo isso de vida, o que eles estavam vivendo, né? E aí a minha mãe disse, meu Deus, vocês viram, tá tudo destruído. Eu só falei, mãe, tá todo mundo na mesma situação. Tem gente que tá muito pior que nós. Então a gente vai reconstruir, a gente vai ter fé em Deus e Deus vai nos ajudar a ter força de novo, de recomeçar mais uma vez. Porque o produtor também tem isso no DNA, né? Ele pode levar a pior rasteira da vida, mas ele arruma força de onde a gente não sabe. Eu acho que isso merece um estudo
porque eles não desistem, eles não se entregam, né? Meus pais já têm a sua idade avançada e a lavoura judia das pessoas, né? Então eles aparentam ter mais idade do que eles propriamente têm. E naquela hora, assim, ele se deu as mãos e vamos lá, né? Vamos resolver, vamos pensar por onde a gente começa. E aí a gente foi reconstruindo. Mas essa fé, eu digo que eu não tinha antes, não. Às vezes eu acho que eu não tinha essa maturidade de fé e esse olhar para Deus e conseguir enxergar Deus nos detalhes, nas pessoas, nas coisas. Eu não conseguia ver. Eu acho que foi uma situação tão difícil como essa. E eu vou dizer que de tudo que aconteceu, isso para mim foi o maior aprendizado, foi o que eu levo e vou levar pro resto da minha vida, né? A presença de Deus, a força de Deus e o poder da fé. Com certeza, Camila falando agora, com certeza eu sou outra pessoa, sou um outro ser humano e sou um ser humano melhor por ter vivido tudo isso. Uma pena ter passado por uma situação tão complicada para conseguir virar essa chave da minha vida, mas eu tenho certeza que se não tivesse sido tão difícil, talvez essa chave eu ainda não teria virado. Então, com certeza, sou uma outra pessoa e com certeza minha relação com Deus amadureceu muito e aumentou muito depois de tudo isso. Brilhante, Camila. Assim, é difícil até ter palavras, mas eu já vivi também algumas situações complexas, não externas, mas internas, né? E essa força, quando a gente se conecta com Deus, né? Ela transforma a gente, sabe? E assim, o que você trouxe aí dos agricultores, né? De reconstruir, de recomeçar, né? Isso tudo está conectado muito com o senso de missão, né? Que cada um tem o seu nível de clareza, de consciência sobre missão, né? E assim, eu vou aproveitar esse momento aqui para dar uma gratidão, né? Ser grato aí aos agricultores, a todas as pessoas que se esforçam, né, para cumprir aí cada um a sua missão, né? E esse fortalecimento, Camila, né? Com certeza agora, né, que abrandou as coisas estão mais claras para você aí, né? Vamos falar você com Deus, você com você mesmo, você com as outras pessoas. Então agora é o momento de seguir mais forte, né? Seguir mais forte. Então assim, para você, o que mudou? Falando de Camila, como eu comentei já, então meu relacionamento com Deus, como eu já comentei, com certeza sim, é o top 1. Aprender a ser solidário, a viver com menos, sabe? A gente pode viver com menos, com certeza. A gente aprendeu se eu tenho 4 casacos, eu posso dar 2 e ficar com 2. Eu nem vou perceber, nem vou sentir falta daqueles outros 2. A gente aprendeu a ser mais empático, se colocar no lugar do outro, sabe? A gente aprendeu a dar sem esperar nada em troca e se sentir ótimo com isso. A gente aprendeu a dividir o pouco, a gente aprendeu talvez até a se programar melhor, assim, falando agora de agricultura, por exemplo, sabe? Maio, falando para agricultura, Rio Grande do Sul, é um mês que não existiu. É um mês, assim, que do calendário nós podemos falar de 2024 em 11 meses. Não teve maio, não teve. E não significa que junho a gente já começou com a corda toda, não. Junho começou engatinhando devagar, as pessoas na incerteza estavam esperando ajuda dos bancos,
esperando descontos, que foram promessas que foram surgindo, né, ao longo de maio, e depois já era junho e nada tinha acontecido. As lavouras atingidas aqui na região dos vales são lavouras que ainda não secaram. São lavouras que têm mais de 1 metro de lama que seca por cima e superficialmente, quando tu faz um corte, assim, tu percebe que aquilo tá bem mais úmido ainda, né? E eu acho que, como o verão aqui é rigoroso, quem sabe no verão, a expectativa é de que no verão isso de fato seque, né? Mas eu acho que a gente aprendeu a fazer mais com menos, né? Porque as pessoas estavam sem poder aquisitivo para investir na lavoura, sem também ânimo para isso, né? Óbvio. Mas sem poder aquisitivo para fazer grandes investimentos, os produtores que não foram atingidos pela enchente foram atingidos pelas chuvas, então de alguma forma foram atingidos, né? Teve muito pomar, teve muita lavoura que não recebeu tratamento, adubação, manejo durante esse período, porque não tinha maquinário que entrasse nessas lavouras de tanta lama que tinha. Então eu acho que a gente aprendeu também a se adaptar, a fazer o que dá com o que tem, né? Fazer o que dá com o que tem e na condição que tá. Porque não basta, se eu ter um pulverizador do mais tecnológico e eu não poder entrar, não me resolve nada. Então as pessoas aprenderam a se adaptar. E as empresas, assim, na maioria, também tiveram muitos títulos renegociados, muitos títulos mesmo renegociados, fazendo o que podiam também, né? Porque todo mundo tinha que sobreviver. Então, a gente sentiu muito essa força de fomentar o comércio local para se ajudar, para que todo mundo sobrevivesse a esse temporal. Muitas empresas fecharam, muitos negócios, muitas pequenas empresas, muitas grandes empresas também, né? Não é mérito de pequena ou grande empresa, né? Essa situação já estava delicada antes, então ali só foi o estopim, né? Então, acho que a gente aprendeu a se adaptar, fazer mais com menos, a reclamar menos, eu acho também. Acho que a gente reclama demais. A gente aprendeu a reclamar menos, a agradecer mais, a olhar as coisas boas e não somente as coisas ruins, olhar pelo lado positivo, não só pelo lado negativo das coisas, né? Porque apesar de estar todo mundo nessa situação caótica, todo mundo tentava se apegar na parte boa, porque isso era um desânimo geral, isso era um clima depressivo, isso era muito triste. Se a gente não fosse forte e se ajudar, a gente não ia entrar num buraco escuro que a gente não ia mais conseguir voltar. E eu estava um dia bem, mas no outro dia eu precisava de ajuda. E assim era. Então, cada dia alguém assumia a função de manter a peteca lá no alto. Então, eu acho que tudo isso mudou. E tomara que a gente consiga manter isso assim. Que a gente não deixe isso cair na rotina novamente. Que a gente consiga manter esse espírito solidário, esse espírito empático, essa coisa de ajudar, sem esperar nada em troca, sem esperar nome, sem esperar holofote, sem esperar homenagem por isso, por eu ter ajudado fulano ou ciclano. Era muito, assim, o anônimo. Quem ajudava não queria que o seu nome tivesse divulgado, pelo contrário. Porque as pessoas, quem ajudava, falavam assim, eu ajudo, mas eu não quero meu nome. A empresa ajuda, mas eu não quero. Ninguém queria usar isso para divulgar, sabe? Isso eu achei legal. Porque era o momento de por exemplo, a AgroSul, né? Usar o nome dela para dizer, olha, a pessoa ajudou. Não era esse o objetivo. Não tinha tempo para ficar pensando em vaidade naquela hora, sabe? Então, eu acho que isso é o que mais ficou, assim. Eu acho que isso é o que mais mudou depois de tudo isso. Porque como a gente ainda enxerga muita coisa a ser feita, talvez é isso que tenha mantido as coisas como eu acabei de comentar. Tomara que isso perdure. Eu quero poder ensinar isso para os meus filhos, eu quero poder falar isso para os meus filhos um dia. E espero também que eles nunca precisem passar por isso, assim. Eu não desejo para ninguém mesmo, assim, o que a gente viveu. Eu espero que todo mundo tenha aprendido de alguma forma. Eu tenho certeza que vocês aí fora do Rio Grande do Sul assistiram, mesmo que um recorte de tudo o que aconteceu aqui, mas eu tenho certeza que o pouco que vocês viram
certamente foi muito tocante, chocante para vocês. Então, eu espero que de alguma forma todos os estados e todas as pessoas, todos os brasileiros e por que não o mundo tenha aprendido, tenha tirado uma coisa boa de tudo que a gente passou aqui. Com certeza, Camila, e realmente o que fica são os aprendizados, são as coisas boas, né? E nesse mês de outubro, como eu disse no início do nosso episódio, a gente está dedicando aí para as mulheres, né, do agronegócio, e grato por você compartilhar, né, a sua história, a sua vivência, porque eu acredito muito que histórias inspiram outras histórias, né, e com certeza a sua história vai inspirar seus filhos, seus netos, todo mundo que vem depois de você. E agora a gente expandindo aí, né, no canal de comunicação aqui do AgroPro, a gente levando essa sua mensagem, essa sua vivência, seu aprendizado para mais pessoas, né? Então, assim, grato de verdade, e tenho certeza que a sua história inspirou muitas mulheres do agronegócio aqui, né? E grato de verdade, fique à vontade aqui para trazer suas mensagens finais aqui para as mulheres do agronegócio, para todo mundo do agronegócio, para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Falo agora para as mulheres do agro, que com certeza elas sentem o que eu sinto, né? Que é muito desafiador. Ainda é um mercado onde que a gente tem que provar muita coisa para as pessoas, né? Provar que a gente é capaz, sim, que a gente pode, que a gente serve também para trabalhar no agro e que é a nossa paixão, né? Então, que a gente continue se ajudando, se incentivando e sendo exemplo umas às outras. Então, que esse mês de outubro, então agora, eu desejo um feliz dia, né, para todas, que eu acho que é um mês muito especial. E agora falando para todos que nos escutam, não só as mulheres, mas todos, eu desejo que todos mandem boas energias para que a gente tenha, falando agora do agro, e o nosso agro aqui no Rio Sul, todo mundo sabe o quão forte é e quão forte sempre foi e a importância dele para o país e para o mundo, né? E a gente faça uma excelente safra. A gente está aqui recomeçando, está indo muda para o solo, está indo semente para o solo, está todo mundo fazendo o que pode, está todo mundo dando o seu melhor, com a expectativa muito elevada, né? Que a gente tenha uma excelente safra, que as coisas melhorem para o agro, né? A gente vem passando por um período difícil, já são safras subsequentes, assim, de bastante dificuldade, se não é seca, é o excesso da chuva, né? A gente está numa região do país onde que a gente é muito afetado pelo clima. Então, que o agro do país, mas agora falando do meu estado, eu desejo do fundo do meu coração que ele dê a volta por cima. Eu acho que os nossos produtores merecem, né? Merecem viver esse bom sentimento esse ano. Acho que 2024 foi um ano muito difícil e a gente merece finalizar ele assim com mais boas expectativas, com mais boas notícias, né? Com preços adequados, com demanda, né, adequada. Então, assim, que as coisas voltem a melhorar, né? Essa é a expectativa do momento, não é só minha, mas é de todo o povo gaúcho. Então, é isso que eu tenho, né? É o meu sentimento, né, para essa safra. Eu acho que o produtor merece, depois de tudo que viveu, ele merece sim ter um excelente resultado. E é uma honra, né, ter participado desse podcast. Agradeço o convite, Leonardo, foi um prazer, né? A gente poderia falar sobre esse assunto por mais horas e horas, né? Nem a gente não lembra de tudo, mas eu fico à disposição, né? Se alguém tiver interesse em saber mais, eu acho que tem muito, né, para compartilhar. Eu espero que o pouco que eu falei interfira positivamente na vida de cada um que está ouvindo e que a gente, essa corrente, né, de solidariedade, essa corrente do bem continue, né, forte, cada vez mais forte. E eu acho que é isso, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, depois de tudo que a gente passou, olhar para trás e ver tudo que a gente passou e olhar para frente e enxergar
novos horizontes, enxergar a luz no fim do túnel, para mim é muito satisfatório, dá força para continuar. Estou muito otimista, eu espero que as coisas agora continuem andando e andando com passos largos agora para continuar o progresso e a reconstrução do nosso estado. Acho que era isso, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, por todo mundo ter ouvido aí. Fico à disposição, caso alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Maravilha, Camila. A gente que é grandemente gratos aí pela sua participação, sua disposição em compartilhar conosco a sua história, né? E vamos aproveitar aqui, nós vamos compartilhar aqui o perfil da Camila, né? Para vocês seguirem ela, conversar com ela, né? E também sigam aí o Instagram do Geração de Valor no Agro, né? Sigam o nosso podcast no Spotify, o AgroPro. Dê 5 estrelas aí para esse episódio e para muita gente ouvir essa história como você ouviu. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, Geração de Valor no Agro. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigadão, Camila. Fica com Deus. Tamo junto. Tamo junto. Amém.